Olá, meus amigos, bom dia. Hoje nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Gospel Produções e o nosso convidado de hoje no programa Conversa Afinada é o vereador Júlio Obama Júnior, vereador do Partido Humanista Social, o PHS. Chegou à Câmara Municipal com uma votação expressiva, 2.534 votos. E hoje os senhores terão a oportunidade de conhecer melhor esta figura simpática, que é Júlio Obama. Júlio Obama, bom dia. Bom dia, Desidério, bom dia para todo mundo. Uma satisfação enorme estar aqui com você, estar aqui no Conversa Afinada, nome fantástico. Muito obrigado. Tenho certeza absoluta que vai dar muito certo e quem vier aqui vai ter essa oportunidade magnífica de conversar com toda a cidade. Os nossos agradecimentos. Senhor Júlio, o povo de Juiz de Fora tem ânsia em conhecê-lo. Quem é Júlio Obama Júnior e como chegou à Câmara Municipal de Juiz de Fora? Bom, a nossa trajetória sempre foi marcada por ser uma trajetória popular, né? Eu sou advindo dos movimentos estudantis, né? Do movimento estudantil, dos movimentos sociais, né? Movimento estudantil, movimento de bairro, né? Sou evangélico, nascido e criado na Catedral das Assembleias de Deus Juiz de Fora. Então, é um menino que se tornou homem e que trouxe toda essa transformação junto, feita exatamente dentro desses movimentos, né? A minha carreira foi toda marcada por estar representando alunos dentro da sala de aula, depois o Grêmio Estudantil, representando a escola, na faculdade também, todos os conselhos superiores, os diretórios acadêmicos. Então, foi sempre uma participação popular, né? Então, eu comecei a minha carreira política mesmo em 2008, eu saindo do movimento estudantil, fui candidato a vereador pelo PDT, tive 724 votos em 2008. Em 2012, eu imaginei que tinha que me preparar um pouco mais, mas nesse período já tinha sido convidado pelo então presidente do meu partido, Vitor Valverde, para poder participar do governo Custódio Matos, do prefeito Custódio Matos. Então, dali, participei do governo, fui um dos educadores do programa Poupança Jovem, do governo do estado, né? Ganhei as eleições para presidente de bairro no Bandeirantes. Depois de lá o governo acabou, fui para a Santa Casa de Misericórdia, fui convidado na época vereador Noraldino Júnior, para poder trabalhar com ele na Câmara Municipal. Fiz parte do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, né, da Unijuf, também participamos. E depois fui com o Noraldino para a Assembleia Legislativa de Minas. E aí chegamos até hoje, o vereador de Juiz de Fora. E deu a explosão que deu a explosão, né? Tá certo. Verdade. Vereador, durante a campanha, o senhor prometeu muito? Não, eu não tenho compromisso, Desidério, com o erro, não. Eu acredito que a gente não pode... Primeiro que a gente conhece a realidade, né? A gente conhece a realidade da máquina pública, a gente conhece as dificuldades, as burocracias, né? Muitas das vezes, a cidade ela precisa, muitas das vezes, elencar prioridades e muitas das vezes essas prioridades elas não estão claras. Então, uma promessa só pode ser feita em cima daquilo que é o seu próprio papel. O que eu conversei com os eleitores durante a eleição é que nós recuperaríamos um pouco esse papel do vereador. O papel do vereador é legislar e fiscalizar, né? Esse é o grande papel, inclusive é o papel constitucional do vereador. Perfeito. Então, se tem uma promessa que eu fiz, foi a promessa que eu podia fazer, que era a promessa de muito trabalho, obviamente, né? E que eu iria recuperar um pouco esse papel do vereador. Com certeza, desses 4 anos, os meus eleitores, inclusive, já estão percebendo isso, que esse é o nosso perfil, né? Eu tenho uma predileção mesmo pelo parlamento, eu gosto do debate, né? Então, os nossos eleitores já estão percebendo que nós chegamos para poder fiscalizar e para poder legislar em prol do povo. Muito bom, vereador, muito bom. Mas, vereador, nos fala agora como o senhor montou o seu gabinete. Isso é muito importante, as pessoas querem saber. Claro, com certeza. Primeiro que, quando a gente procurou, a minha campanha foi uma campanha feita por amigos que me acompanham há muito tempo, inclusive. Tem amigos meus que
de 2008 para cá, não aceitou trabalhar com nenhum político, aguardando, inclusive, que chegasse o nosso momento. O nosso momento de apresentar para a cidade o nosso modelo de fazer campanha e mandato. Né? Então, eu trouxe para trabalhar comigo pessoas que, inclusive, já desempenhavam na campanha ou que já estão desempenhando no mandato. Né? Então, você precisa de assessores que façam as articulações políticas junto às instituições, né? Junto às igrejas, né? O povo de Deus tem essa necessidade também de representação, então o nosso gabinete é um gabinete representativo. Né? Então, assim, eu trouxe amigos meus que me acompanharam, mas que se capacitaram ao longo do tempo para estar onde estão também. Muito bom. Vereador, o senhor tem algum projeto de lei que o senhor possa nos falar nesse momento para que o público de Juiz de Fora tenha conhecimento? Desidério, você sabe que eu gostei até mesmo da fala do meu colega João Coteca, quando ele estava sendo entrevistado. Apesar de toda a minha experiência como assessor na Câmara, na Assembleia Legislativa, trabalhando na Prefeitura, a liderança comunitária, os movimentos sociais, os conselhos, tudo isso a gente vem com a bagagem, né? A gente vem com a nossa leitura, inclusive. Mas o Coteca falou uma coisa que eu gostei. Ele falou que quando você chega na escola, no primeiro dia, você fica olhando só para o quadro, né? Porque você ainda não conhece os colegas, não conhece como funciona a escola, né? Você não sabe onde é o banheiro direito. Então, assim, você sabe que nesses primeiros 15 dias, nós procuramos entender a lógica, né? O funcionamento da Câmara. Né? Então, projetos de leis nós vamos apresentar, mas nós estamos tomando pé, a princípio, daquilo que já estava ocorrendo como debate na Câmara, e eu acredito que, inclusive, um dos grandes debates que nós teremos é justamente a questão do desarquivamento da questão do Plano Municipal de Educação. Vai ser um grande debate, tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o projeto de lei você tem que apresentar num momento para não concorrer com assuntos importantes da cidade, porque nós vamos procurar apresentar projetos de leis também que sejam, que as pessoas possam ver esse projeto funcionando. Né? Juiz de Fora tem mais de 13 mil leis. Então, se muitas coisas não funcionam, está precisando mais de fiscalização do que necessariamente de projeto. Então, nós vamos procurar apresentar projeto no momento adequado. Perfeitamente, vereador. Vereador, o senhor é o único vereador negro na composição dessa legislatura 2017-2020. Isso o incomoda sob algum aspecto? O senhor queria mais representatividade negra na Câmara Municipal? Desidério, sem dúvida. Eu acho que não só a questão do negro, como a questão do jovem, como a questão da mulher, né? Eu acho que o fato de eu ser o único negro me traz uma grande responsabilidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Geralmente as pessoas querem também nos rotular, né? Só pela cor da pele também, né? E aí exigem um pouco mais da sua presença naquele movimento. Porque você é negro, você deveria estar inserido. Eu gosto daquela frase de que eu não sou do movimento negro, mas sou um negro em movimento. Gosto muito dessa frase. Excelente. Acho que essa questão de ser negro, também não só isso, né? Mas ter vindo justamente né, da classe mais baixa. Eu vim realmente de baixo, tenho muito orgulho disso. Grandes dificuldades. Eu acredito que nós vamos encarar grandes dificuldades por sermos o único negro, estarmos num instrumento de poder, né? Mas nós chegamos com uma característica forte. Muito bem, por vereador. Isso também. Muito bem. Vereador, como se deu a sua escolha pelo PHS, se o senhor pertencia aos quadros do PSC e o PSC está em ascensão? Olha, o PSC é um partido fantástico. Inclusive, né, Partido Social Cristão teria muito mais identidade comigo. Mas a política ela é dinâmica, né, Desidério? A política é dinâmica. E hoje nós sabemos que, inclusive, o próprio sistema, e eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, ele nos leva a procurar um partido que nos dá um pouco mais de condições, até por ser um candidato, por ter sido um candidato mais humilde,
uma campanha um pouco mais barata, né? Então, eu procurei um partido que não viesse contra aquilo que eu penso, né? Contra a minha leitura de sociedade, né? Contra aquilo que, inclusive, eu defendi uma vida inteira, né? Mas o PHS também foi um parceiro na última eleição, né? Dentro da conjuntura política que nós formamos ali, da articulação para a campanha para executivo e legislativo. O PHS foi um grande parceiro do PSC. Então, na verdade, o PHS é um partido também que está crescendo muito, né? Mostrou sua força agora. Se identificam, né? Se identificam, conversam, dialogam do ponto de vista de propostas também. Perfeitamente. Então, a minha ideia, eu tenho uma verdadeira paixão pelo PDT, né? Justamente estudei Brisolão. Calma, vereador, então, você vai falar daqui a pouco a respeito. Mas o PHS é um partido que a gente respeita muito, estou lá e pretendo ficar lá há muito tempo. Vereador, o senhor se declara um vereador evangélico? Não só me declaro como sou. Perfeitamente, está né? aí. Não só me declaro como sou, até porque eu acho que você não pode chegar... eu me considero um grande servidor da cidade. Eu sou um servidor público, né? Então, aquilo que eu fui a vida inteira, eu não vou deixar de ser agora, né? Os valores que nós defendemos são os valores de Deus, né? Então, a minha formação política tem muito de Deus. Deus foi com José, Deus foi com Moisés, Deus foi com Davi. Então, eu acredito que Deus será com o Júlio Obama Júnior também, com Júlio Obama Júnior. Que foram grandes homens de Deus que Deus usou na política. Perfeito, vereador, perfeito. Vereador, nos conta um segredo. Como foi vencer uma das eleições mais difíceis em Juiz de Fora, esta última aí, o senhor chegando com essas dificuldades todas já elencadas aqui? Desidério, você sabe que eu senti isso na pele. Inclusive, em alguns momentos, eu cheguei a dizer que estava fazendo a campanha à moda antiga, né? Fui para os pontos de ônibus, fui para os semáforos, para as esquinas da cidade, fui para a porta das empresas, das fábricas, e você sabe que foi difícil não só do ponto de vista, né, dos recursos, né, do ponto de vista de você ter material para que o seu número chegue nas pessoas, suas propostas cheguem nas pessoas, mas a própria população. A população está muito descrente, né? E Juiz de Fora seguiu uma tendência nacional, né? Tanto do ponto de vista do comportamento do eleitor, né? Nós tivemos, inclusive, uma campanha, a primeira campanha, 45 dias, que na verdade não são 45 dias, né? Que a máquina engrene ali, é difícil você colocar campanha na rua, né? Então, acredito que a rede social ajudou muito também, mas foi uma eleição muito difícil. Eu acho que, inclusive, por ter sido muito difícil, a minha responsabilidade e a dos outros vereadores é muito grande. É muito maior, né? Muito maior. Vereador, durante esse processo de campanha, há desgastes. Normalmente há desgastes. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Existe alguma mágoa, alguma coisa nesse processo desta campanha que o senhor tenha sofrido nas ruas, que o senhor tenha sofrido por base de algum partido, alguma coisa assim dessa natureza? Ô Desidério, você sabe que esses dias, eu terminei o ano passado dizendo que eu aprendi muito sobre a palavra perdão. E você sabe que tem uma frase do Augusto Cury, que inclusive outro dia estava num restaurante que eu estava almoçando, e estava lá a frase do Augusto Cury assim, se você não perdoar os seus inimigos, eles dormirão na sua cama e perturbarão o seu sono. Então eu acho que o perdão é o caminho. Não considero ninguém inimigo, não considero que alguém tenha, não estou levando em consideração que alguém tenha feito alguma maldade para me prejudicar. Campanha eleitoral é sempre melindrosa, mas se fez, dará conta a Deus. Eu estou muito em paz com a minha alma. Deus realmente tem me dado essa graça. Perfeitamente, vereador, perfeito. Vereador, que tipo de mandato o senhor pretende exercer na Câmara Municipal? Desidério, um mandato popular. É um mandato voltado para as pessoas que mais precisam. Eu definitivamente coloquei isso como uma missão na minha vida, né? Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, ele vai dizer que muitas vezes o pobre, ele quer subir de patamar social para continuar oprimindo o pobre, ou seja, da classe que ele saiu, né?
eu quero justamente fazer o contrário, né? Obviamente que como vereador da cidade, você tem muito mais acessos a muitas... você tem muito mais influência, então algumas pessoas acabam se aproximando de você por causa disso, mas eu quero estar com os mais humildes, eu quero estar com as pessoas mais simples das camadas da sociedade. Os nossos bairros, eu quero estar presente nos nossos bairros. A saúde na atenção primária é uma coisa que me toca muito, porque como líder comunitário foi uma coisa que eu encarei de frente. Eu sou pedagogo, então a questão da educação também é uma coisa que me é muito caro, né? Perfeitamente, perfeitamente. Vereador, que novidade o senhor pretende mostrar aos eleitores a respeito da sua vitória e do seu mandato? Porque espera-se que pela sua luta, por ter vindo realmente de baixo, que o senhor seja um vereador diferente. Nos fala a respeito. Desidério, essa pergunta, ela é simples, mas muito boa. Por quê? Porque você sabe que também existe uma expectativa ao contrário, né? As pessoas, aquela expectativa reversa, né? Ele ganhou a eleição, ele vai mudar completamente, né? O jeito dele de ser, de se aproximar das pessoas, de atender as pessoas. Desidério, não tem a menor intenção. Eu acho que a gente perde muito, né? Nosso mandato precisa ser um mandato de proximidade. Nosso mandato precisa ser um mandato perto das pessoas. Não pode, político não pode ter medo de gente. Político não pode ter medo de ser cobrado, né? Nosso mandato precisa ser voltado para as pessoas, acima de tudo. Perfeitamente. A gente está vendo assim uma maturidade muito grande por parte do vereador, que é o mais jovem da casa, não é isso? O vereador mais jovem da casa. Mais jovem junto com o Charles. Com o Charles. Charles tem alguns meses mais novo que eu. Vereador, o senhor chegou a ser convidado a participar da mesa diretora da atual mesa diretora da Câmara? Desidério, eu não cheguei a ser convidado, não. Mas também não tinha intenção, não. Sabe? Eu acredito que a mesa diretora da Câmara, ela tem um papel que está sendo desenvolvido, que será desenvolvido ao longo desses 2 anos, em que eu, a princípio, não me vejo também, né? Eu prefiro estar ali com um pouco mais de independência, né? Olhando com uma certa distância o acontecimento das coisas para que eu possa atuar, né? Então nós estamos chegando, estamos dando total apoio, inclusive votei, né, nessa composição da mesa diretora, do presidente Rodrigo, mas eu prefiro ter esse papel aqui mais de colaborador fora ali da mesa diretora. Perfeitamente. Vereador, agora eu vou pisar no seu calcanhar. O senhor chegou à Câmara Municipal depois de muitas lutas, já foi dito aqui. Iniciou sua luta nos quadros do PDT, trabalhou na gestão do prefeito Custódio Matos, PSDB, estava ultimamente assessorando ao deputado Noraldino Júnior do PSC. Mas o senhor tem uma ligação muito forte com o senhor Vitor Valverde. A quem o senhor atribui maior influência na sua ascensão política? Do que diz respeito à influência política do ponto de vista de pensamento, foi o Brizola e o PDT. Quando os meus pais se separaram, eu morei no Rio, eu estudei em Brizolão, eu conheço o que é política pública da escola integral. Então, essa foi a grande influência. Depois, Sebastião Alves no PDT também, realmente me trouxe para essa coisa do lado bom da política. Sempre gostei da forma que Sebastião Alves atuava. Então, eu já tinha uma predileção, uma intenção de me filiar ao PDT. Eu queria que a minha primeira candidatura fosse no PDT, né? Até por essa questão ideológica, né? Então, seria no PDT. Como eu já disse, depois a política é dinâmica, as coisas vão acontecendo e a gente, quando é jovem, gosta muito de aproveitar as oportunidades, né? Então, fui candidato, Vitor Valverde viu o talento, né? Porque é importante, Desidério, a gente reconhecer as pessoas, que você passa por tantas pessoas na sua vida e, de repente, uma pessoa, né, com o poder que o Vitor tinha, né, com essa carreira brilhante que ele tem, né, de repente ele vê valor num moleque simples, né? Menino simples, chegou, colocou o seu jeito,
trouxe a sua leitura de mundo, enfim. Então, o Vitor viu em mim um talento, né? Por isso essa nossa ligação. Ele viu em mim um talento e falou, eu vou investir nesse talento. Tanto que passei pelo Poupança Jovem, onde nós tivemos grande sucesso, depois fui assessorá-lo lá na Secretaria de Administração. O prefeito Custódio também tem uma participação nisso, com certeza, afinal estava dentro do governo dele, sempre me respeitou muito também, né? Sempre me viu também como esse talento, né? E o Noraldino, que depois se tornou um grande amigo também, o Noraldino sempre ficava falando, um dia você ainda vai trabalhar comigo, um dia você ainda vai trabalhar comigo. E ele como vereador e eu como assessor, lá nós sempre tivemos uma boa relação, né? Quer dizer, então, o senhor sempre foi uma pessoa muito notada, né? Sempre. Então, aonde, né, o nosso trabalho vai se destacando, as pessoas vão se interessando. Então, foi muito mais na base da amizade, nunca foi na questão de, você é ligado politicamente aqui, porque... Não, e eu nunca vi também nessas pessoas uma oportunidade de ascensão, por incrível que pareça, né, a oportunidade surgiu, elas viram em mim talento e eu fui trabalhar com elas, né? Então, assim, estava lá com o Noraldino, foi um tempo de aprendizado fantástico também, como foi com o Vitor. Então, acredito que tem um pouco aí de cada um aí, essa influência e essa ascensão aí. Perfeito, vereador. Vereador, já foi escolhido lá o líder do PHS na Câmara Municipal? Já foi escolhido, eu fui o vereador mais votado do PHS, mas declinei de ser o líder neste momento. Deixou então com o vereador? Deixei com o Adriano Miranda, vereador Adriano Miranda. Estou vendo o Adriano bem empolgado com esse início de mandato, então entramos em acordo ali, vamos dizer assim que ele queria mais que eu. Ele queria mais que eu, então ótimo. Dei a ele a chance e tomara que ele tenha muito sucesso. É um grande companheiro, né? Grande companheiro, tomara que tenha muito sucesso como líder. Perfeitamente. Vereador, embora estejamos ainda, né, no início do mandato, mas o senhor já pensa que os vereadores estão produzindo o suficiente e atendendo às expectativas dos cidadãos juiz-foranos? Desidério, eu tenho para mim aí uma visão bem pessoal de que as grandes demandas ainda chegarão. Eu acredito que nós estamos, inclusive, nas discussões, estou lá há 2 semanas e as discussões foram bem produtivas, inclusive até o espaço para os mais novos foi respeitado, né? E isso é muito bacana. Mas, como você disse, nós estamos no início e daqui a pouco nós colocaremos as nossas posições e aí eu acredito que o parlamento vai ficar um pouco mais animado. Não acredito que será um parlamento que não marcará época, não. Não acredito, não. Até pelo perfil, por exemplo, eu tenho um perfil pacificador, mas de maneira alguma subserviente, né? E vejo isso nos novatos também, até na formação de suas equipes, né? Nós não vemos pessoas viciadas em política, vemos pessoas novas, vemos pessoas com vontade de aprender, de trabalhar e que a cobrança da população tem um pouco mais de influência, né? E eu acho que isso é importante e eu acho que vai ser bom. Eu acho que as grandes demandas ainda chegarão. Ótimo. Vereador, seguinte, esse assunto que eu vou tocar com o senhor agora é um assunto que não é interesse de meia dúzia de juiz-foranos, não. É da grande massa. 17h30 é o horário das reuniões na Câmara Municipal. O senhor não acha que esse horário prejudica o cidadão comum, o trabalhador, o chefe de família, de participar mais efetivamente da vida da cidade? Esse horário não poderia ser mais tarde um pouco? Desidério, concordo com você que poderia ser mais tarde, tá? Com certeza poderia ser mais tarde. Só que a população, hoje, ela é muito dependente dos movimentos organizados. Os movimentos organizados têm passado por uma grande crise. Todos nós sabemos disso. Os movimentos organizados têm passado por uma grande crise, né? Muitos, às vezes, até pelegos, né? Muitos movimentos que não são movimentos. O movimento está ali personificado e realmente fica muito à mercê. A população, o grande público fica à mercê desses movimentos organizados. Mas já no movimento estudantil, eu estava lá quando nós lutamos
para que o horário das reuniões da Câmara mudasse, que era muito mais cedo, era de manhã, né? E aí inviabilizava completamente a participação do cidadão. Esse horário de 5h30, geralmente o trabalhador sai ali 6 horas, né? Então eu acredito que não é o ideal, mas nós avançamos, né? E aí, se nós passássemos para as 19 horas, será que a população também teria esse grande interesse? Porque eu desidero, por que o meu mandato ele vai ser realmente um mandato popular de chamamento da população? Porque eu tenho para mim que o comportamento do político, em geral, ele muda muito e para melhor quando a população participa. Muito e para melhor quando a população participa. Então eu acredito que o cidadão, ele precisa ver isso como uma conquista, que acompanhando nesse período em que mudou de manhã, eu acho que era 3 horas da tarde, isso, se não me engano, isso, né? 3 horas da tarde, para 5h30, também não vi grande evolução do ponto de vista da participação do cidadão. Eu sei que o cidadão comum, ele trabalha, enfim, mas, por exemplo, temas mais espinhosos, né, que o cidadão poderia participar um pouco mais, eu fiz isso lá na Associação de Moradores, coloquei lá 7h30 da noite, né, geralmente as reuniões aconteciam durante o dia, também coloquei, nós não tivemos muito retorno da população em relação à participação. Bandeirantes é um bairro com mais de 13 mil habitantes, né? Então, assim, eu acredito que a população ela deve se interessar um pouquinho mais. Perfeito. Até para a gente conseguir mudar esse horário aí também, que eu acho que o ideal seria ser mais tarde. Perfeitamente. Vereador, pelas características das composições que houveram de apoio ao prefeito, a Câmara Municipal hoje com 19 vereadores, a tendência é que 18 apoiem, estejam na base do prefeito. O que o senhor acha disso? Isso é bom para a cidade? Uma espécie de falta de dialética? Ô Desidério, você sabe que esses dias eu fui perguntado sobre a questão de oposição ou situação. E não acho que o parlamento, eu defendo sempre a independência dos poderes, né? Me foi perguntado, que tem até a ver com essa sua pergunta, e que eu acho que vai responder a resposta que eu dei numa outra entrevista. O que é ser oposição ao prefeito? É ser intransigente? É você votar porque você quer ser contra, simplesmente porque você quer ser contra. E o que é ser situação? É ser subserviente? Então, para a minha geração, eu sou um político dos tempos modernos, né? Para a minha geração, é um pouco difícil essa definição, até porque houve uma perda de debate ideológico ao longo dos anos. Antes as pessoas chegavam para o parlamento, ou até mesmo no executivo, você chegava, você sabia exatamente o que aquele político iria fazer, né? E hoje também o serviço público é muito de reações. Não acho que seja bom completamente para a democracia, mas também não acho que seja ruim, desde que nós tenhamos maturidade, né? Nós tenhamos senso, nós tenhamos inclusive trazendo para as nossas decisões aquilo que a população quer, né? Nós somos pagos para administrar, nós somos pagos para fiscalizar, para legislar, mas acima de tudo nós precisamos sim também trabalhar com aquilo, com a leitura das pessoas, né? Porque senão nós seremos trocados. Perfeitamente. Nós seremos trocados, naturalmente. Vereador, nosso tempo está acabando e eu vou fazer essa pergunta para o senhor agora. Imediatamente o senhor pode fazer as considerações finais. O senhor se considera, então, da base de sustentação do prefeito? Eu me considero um vereador, a princípio, independente, né? O nosso partido, nós ainda não tivemos ainda uma conversa, né? Acredito que vai acontecer já agora no final do mês, para a gente poder traçar aí o nosso caminho nesse sentido. Mas o prefeito Bruno, eu já tive inclusive algumas conversas com ele, sinto nele uma vontade de fazer um grande mandato, muito melhor do que o primeiro. E quando falo até melhor, estou falando com a ética da sociedade,
a sociedade entendeu que o prefeito Bruno deveria continuar, né? Então, nas minhas conversas com ele, vi nele um político, um gestor com vontade de fazer um mandato muito melhor, né? Nós, enquanto vereadores, estamos lá para apoiá-lo nesse mandato melhor, né? Mas estamos lá também para fiscalizá-lo se alguma coisa não andar muito bem. Eu acredito que o prefeito sabe, sim, dialogar com apoio e crítica. Perfeitamente. Vereador, à vontade, as suas considerações finais. Desidério, eu quero te agradecer, quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, que pararam para poder nos assistir. Quero agradecer essa grande oportunidade, quero aproveitar aqui, inclusive, a sua audiência para agradecer o povo de Deus, agradecer as pessoas que votaram na gente, que acreditaram, foram 2.534 votos. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos honrar estes votos trabalhando todos os dias, inclusive a Câmara está de recesso, mas aproveito o recesso ou para visitar bairro ou para atender as pessoas no meu gabinete. Então nós estamos aí prontos para fazer também um grande mandato, que Deus abençoe a todos, que esse programa tenha muito sucesso, tenho certeza que terá. Muito obrigado, vereador. Obrigado, meu amigo. Aí, meus amigos, então, os nossos agradecimentos, e estamos contando que nos próximos dias estaremos entrevistando o vereador Casal Melo. Já está agendado e nós estaremos com ele aqui, e também o vereador João Kennedy. Não percam, os senhores aí dos diversos setores da cidade, a oportunidade de conhecer parlamentar por parlamentar da nossa Câmara Municipal. Um grande poder, sem sombra de dúvida. Um forte abraço.